Dezenas de manifestações simultâneas tomaram as ruas das principais cidades brasileiras nos últimos dias, deixando muita gente espantada com a mobilização, com as palavras de ordem e com o grau de violência alcançado em alguns lugares. A presidente Dilma Rousseff reuniu governadores e prefeitos em palácio e apresentou algumas propostas para enfrentar a situação. É sobre isso tudo, esse movimento, esse clima todo, que eu converso agora com o deputado José Ayrton, do PT cearense. O Palavra Aberta vai ao ar também pela Rádio Câmara FM. Eu falei, deputado, que, abrindo o nosso programa, que muita gente ficou espantada porque é difícil negar isso. Quer dizer, eu vi governadores assim, mas como? Eu vi prefeitos, parlamentares, gente de toda a área, de todo lugar da hierarquia brasileira, assim, espantado com a dimensão, espantado com as reivindicações. E é curioso, deputado, só para, antes do senhor começar a falar, pela primeira vez a gente vê um tipo de manifestação que vai do Rio Grande do Sul, e eu vi Macapá com manifestação, ou seja, da velha expressão que a gente usava, do Iopó que é o Chuí. Dessa vez foi rigorosamente verdadeiro. Então eu queria saber do senhor, o senhor também foi pego de surpresa? O senhor ficou espantado com isso? Não? Olha, não pelas manifestações, porque acho que em função de uma conjuntura internacional, que houve manifestações em outros países, né, em função, de certo modo, das manifestações mais localizadas em São Paulo, né, em função da precariedade do sistema de transporte, mas em função da reação violência da polícia e considerando também que nós estamos na Copa das Confederações, né? Esse ambiente, levando em conta uma crise também, de que nós estamos numa crise mundial, né, dos países da Europa, dos Estados Unidos, e é evidente que o Brasil está sofrendo essa crise com a desaceleração da economia e com os problemas, né, dessas demandas que são justas, né, são demandas que precisamos realmente fazer com que nós possamos avançar. Eu fui pego pela dimensão, mas não pelas manifestações em si, porque, na verdade, sempre nas Copas, nos eventos internacionais, ocorre manifestações... A exemplo que aconteceu na África do Sul em 2010. Na África do Sul, certo? E em outros países. Então, é muito comum nesses eventos internacionais, grupos organizados ou grupos que têm, né, concepções diferentes e visões e são contra certas questões, no caso, não que eles sejam contra a Copa, mas o fato de que os investimentos que foram feitos, e aí tem a desinformação, né? Porque há uma grande desinformação, porque grande parte desses investimentos, por exemplo, as arenas que foram feitas nos estádios, né, eles foram investimentos privados, entendeu? Não foram investimentos públicos, né? Boa parte desse recurso que foram gastos. Mas não houve esse esclarecimento, essas informações, todos estavam embalados na questão da finalização, da conclusão. Mas o dinheirinho não vem do BNDES no fundo? Não, mas é empréstimo. Sai do Tesouro, passa do BNDES. Mas é empréstimo, você tem que pagar com juros e correção monetária, assim, né? Então, então há uma desinformação, mas dentro de um ambiente, né, de crise de reivindicação justa contra os transportes, contra a educação precária, a saúde e, sobretudo, a insegurança, que é um fato em conteste, e uma juventude com novas perspectivas, é claro que o senhor acha, então, eu acho que... O senhor acha que a Copa, a chegada do momento da Copa, pode ter sido gatilho? O senhor citou a Copa, porque aí a pessoa, até desinformada, como o senhor falou, a pessoa vê aquele monumento aqui em Brasília, todo mundo ficou falando, todo mundo na rua fala, nossa, 1 bilhão e 300? Exato. E eu vou lá no hospital, eu fico na fila e não me atendem. Quer dizer, o senhor acha que essas obras, no fundo, essa Copa no Brasil foi meio um tiro no pé? Quer dizer, essas obras monumentais, maravilhosas, serviram para mostrar ao público em geral
a diferença que existe entre essas obras e a sua vida cotidiana? Não, eu penso que a Copa e as Olimpíadas são acontecimentos que qualquer país do mundo gostaria de ter, né? De receber em casa. É evidente, claro, e o Brasil se preparou para sediar esses acontecimentos que dá uma contribuição muito importante para a imagem do país, do ponto de vista internacional e, sobretudo, para fortalecer também uma dinâmica esportiva, a dinâmica do turismo, a questão de se valorizar toda uma cadeia produtiva que está em volta da questão desses eventos internacionais e, portanto, eu creio que a gente tem que olhar nesse lado. Agora, claro que tem o outro lado, que é a questão dos municípios, dos sem Copa, as demandas sociais que são muito justas, muito corretas, e também essa questão de que nós tivemos no país, nos últimos tempos, processo de ascensão social. Quem está fazendo essa manifestação não é do Bolsa Família, não é gente pobre, entendeu? Não é. Não tem ninguém do Bolsa Família aí. Só tem classe média baixa, classe média média, classe média alta, entendeu? Então, dentro da conjuntura e de uma crise sistêmica do capitalismo internacional, da crise que o Brasil também passa, e em função das questões sociais que são importantíssimas e dos problemas que eu já citei aqui, da falta de perspectiva, né, de uma juventude que precisa de uma dinâmica da interatividade, do mundo virtual, da comunicação que nós vivemos hoje. Mas, deputado, você está falando o seguinte, os muito pobres e os muito ricos é que ficaram fora. O dia que o senhor falou foi isso que eu entendi. Quer dizer, quando o senhor fala o pessoal lá que é beneficiado pelo Bolsa Família, essas bolsas, é um pessoal que está bem na ponta desse espectro da sociedade brasileira. E na outra ponta nós temos aí o pessoal, os ricos brasileiros, aquelas pessoas que ganham mais de 50, 100 mil reais. Fora essas duas pontas, quer dizer, está todo mundo na rua, então? Não, tem um segmento, não é todo mundo na rua, porque quem foi para a rua foi, no Brasil todo, vamos supor, aí 2 milhões de pessoas. Nós temos 200 milhões de habitantes, então foi um segmento jovem, um segmento que, de certo modo, tem sensibilidade social para, né, abraçar essas demandas que são pautas, né, importantes de uma educação de qualidade, a saúde que é precária, que nós precisamos resolver, a insegurança que é uma questão gravíssima e, evidentemente, a questão da mobilidade urbana, do transporte, além dessa questão da perspectiva. Então, é um conjunto de fatores que levam, né, as pessoas, mesmo com as conquistas, porque boa parte dessas pessoas, desses jovens, desses estudantes, eles ascenderam à universidade porque no Brasil houve digamos assim, um processo muito acelerado de expansão do ensino superior, mas com precarização da qualidade da formação, que não cria a segurança da perspectiva de que você vai ter a garantia do emprego também. Nosso programa está acabando. Antes de acabar, quero saber uma coisa, deputado. Muito bem. O que ele disseram é o seguinte, os partidos não nos representam, o governo não faz nada por nós, e uma série de outras coisas que vieram nesse bolão, nessa maçaroca de reivindicações. Tem todo tipo de reivindicação. Apontaram para todos os lados, todos os cantos. Muito bem, quero saber o senhor. O senhor é um homem experimentado, um homem do PT, da base do governo, o senhor é um homem do partido do governo. E agora? O que vai acontecer? A presidente Dilma já fez reuniões, está fazendo reuniões. Ela falou que ela está ouvindo o que estão dizendo nas ruas. Ela já falou isso. Na sua opinião, de maneira assim, rapidinha para a gente terminar o programa, não podemos estender muito. Deputado, o que vai acontecer? Não, eu penso que a partir do que aconteceu e já a presidente Dilma assumindo, né, a responsabilidade e avocando os governadores e os prefeitos, porque é preciso também a sociedade entender. Grande parte dessas demandas não são de responsabilidade do governo federal, são dos municípios e dos estados. Questão da segurança é estado, questão de transporte é município, entendeu? Educação básica é estado e município, educação superior é união. Então, essa
compartilhamento de responsabilidade, ela é um passo importante para que todos os entes públicos, os estados, a União e os municípios, e a sociedade, porque aí envolve também um processo de articulação com os partidos, né, com as forças sociais, com os sindicatos, com as associações de moradores e com os segmentos, para que nós possamos ter essa pauta agendada como pontos que são fundamentais para a sociedade, conforme foi extrapolado nas manifestações. Então, nós não podemos ficar de costa para demandas que são importantes, que são justas e que nós precisamos resolver, porque, como eu falei aqui, ninguém está satisfeito com a segurança, ninguém está totalmente satisfeito com a questão da saúde, com a educação, mesmo com os avanços e as conquistas que nós tivemos, que não foram poucas, né? Mas nós precisamos mais melhorar esse serviço e acho que, por exemplo, o pessoal que foi para a rua, eles reconhecem também algumas questões, algumas conquistas, mas querem mais, é justo e é correto que isso possa acontecer e eu acho que é isso que vai acontecer. Nós vamos melhorar ainda mais para dar vazão e atender essas reivindicações que são muito importantes para o nosso país e para o nosso povo. Deputado Zé, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Espero que as coisas que essa energia toda conflua no sentido positivo para o nosso país, né? Claro. Eu não tenho dúvida. Muito obrigado. E obrigado a você que foi com a gente até agora. Até mais.